Boa noite, graça e paz a todos. Vou deixar uma mensagem de reflexão nessa noite. Está no livro de Atos, o capítulo 3. Aqui Deus vai nos falar através desta palavra, a cura de um coxo, um homem aleijado. O capítulo 3, o verso 1 está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-os juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram de um salto e se pôs em pé. Passou a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. E o verso 9 fala que viu todo o povo andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e também de assombro por isso que lhe aconteceram. Essa palavra fala muita coisa no meu coração, eu creio que vai falar no seu também. Então havia um homem aleijado que não andava, ele ficava à porta da igreja, sentado para pedir esmola, e ali já fazia muito tempo, talvez seria a vida dele inteira. Todo dia alguém da família pegava aquele homem, levava à porta do templo, deixava sentado lá, e ele já estava acostumado a ficar à porta do templo. Então todos que passavam, ele jogava a moeda, dava uma esmola àquele homem. A palavra de Deus diz que um certo dia Pedro e João, ele entrou naquele templo para orar. E antes de entrar à porta do templo, eis que o homem implorava para que eles dessem alguma coisa. E Pedro, naquele momento, ele parou de frente daquele homem. Pedro ficou olhando para aquele homem e falou para que aquele homem olhe para mim. Aquele homem olhou para Pedro, fitou os olhos em Pedro. E Pedro falou para ele bem assim: Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho hoje eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então, essa palavra, meus irmãos, fala muito ao meu coração. Muitas vezes a gente está acomodado com a coisa, a vida inteira, na mesma situação, nos mesmos problemas. E muitas vezes a gente até esquece, de pedir a Deus aquilo que a gente quer que transforme na nossa vida. Então a palavra de Deus diz que aquele homem, ele olhou para Pedro e Pedro falou logo: Eu não tenho moeda, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para dar a você. Mas o que eu tenho em mim, esse eu vou dar a você. Eu tenho Jesus, eu vou te dar Jesus. Então aquele homem, ele olhou para Pedro e ele recebeu Jesus. E a palavra de Deus diz que Pedro, ele estendeu a mão, segurou a mão daquele homem, e aquele homem, fala no versículo 7 aqui, e tomando pela mão direita. Então Pedro estendeu a mão àquele homem, e quando estendeu a mão, que pegou ele, levantou, ele deu um salto e saiu andando. Agora imagina você conhece uma pessoa que é aleijada, nunca andou, nunca caminhou, está ali sempre à porta do templo. Toda hora que passa, joga uma esmola. Toda hora que você passa, alguém dá alguma coisa. Mas chega uma pessoa usada por Deus, cheia do Espírito Santo, e entrega tudo aquilo que aquele homem mais desejava, mas nem passava pela mente dele, que um dia ele ia ter as pernas, ia ter o corpo físico dele andando e correndo para qualquer lugar. Então, o que essa palavra abre nossos olhos é porque a gente muitas vezes dá muito ouvido para a enfermidade, para o problema, para a situação, e esquecemos que temos um Deus poderoso no céu, que Ele pode nos ajudar em todos os problemas, em todas as situações, não importa ela qual seja. Se nós temos fé, se nós pedimos com fé, Deus está pronto para nos ajudar. Nessa noite, meu amado, minha amada, eu quero dizer para você,
Essa palavra é poderosa. Então, muitas vezes, as pessoas acham que você vai em alguns lugares onde tem pessoa pedindo esmola, onde tem pessoas pedindo ajuda. Muitas vezes a gente dá ajuda para a pessoa e a gente dá esmola para a pessoa, esquecemos do principal, né? Esquecemos de levar Jesus às pessoas, de pregar a palavra de Deus para pessoas. Porque a palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Às vezes a gente preocupa de ajudar com o que come, com o que bebe. Temos que ajudar o nosso próximo, sim. Mas e a palavra de Deus? A gente tem que deixar a palavra de Deus também fluir o coração das pessoas. Chegar em um local onde tiver alguém pedindo uma ajuda, uma esmola e levar Jesus a essa pessoa. Então nessa noite eu estou aqui para falar para você, né? Eu não sei qual é a tua luta, qual o problema que você tem enfrentado, eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, mas eu creio que nesta noite, assim como Pedro chegou à porta daquele templo e ali Pedro levou uma solução para aquele homem, nessa noite essa palavra também vai levar uma solução na sua casa, na sua vida. Essa palavra nessa noite, né? O próprio Jesus vai chegar, vai tocar no seu coração. E você vai receber a cura da sua alma, a cura do seu problema. Não importa quanto tempo tem, não importa, o Senhor está pronto hoje para te ajudar. Então fala com Jesus, ora ao Senhor. Aqui fala que o paralítico na porta do Formosa, ele tinha a necessidade. Qual era a necessidade? Aquele homem era um homem dependente, ele dependia das pessoas, ele precisava ser carregado. Além de ele precisar ser carregado, ele era pobre, ele vivia de esmolas. E também ele era um peso para a família, para os outros. Muitas vezes ele não sentia bem de ver que a família não conseguia ter uma vida normal por causa da deficiência que acontecia na vida dele. E muitas vezes aquele homem, eu creio que ele chorava, muitas vezes ele pedia a Deus, mas um dia Deus ouviu o clamor daquele homem. E a palavra diz que aquele homem, naquele dia, ele teve uma experiência. Qual foi a experiência que aquele homem teve? Ele foi atendido além do esperado. Por que ele foi atendido além do esperado? Ele teve uma cura maravilhosa. Depois que ele teve a cura, que Jesus curou, não só a enfermidade da perna aleijada dele, mas também Jesus curou a alma daquele homem. E fala que aquele homem, quando ele reconheceu que Jesus a curou, ele teve uma transformação. Mas não foi uma transformação dele ir para casa, não. Foi uma transformação manifestada diante de todo. Aquele homem correu, entrou dentro da igreja e foi falar para todos: olha, eu fui curado por esses apóstolos, por esses homens de Deus, eu fui curado pela oração que eles fizeram por mim. E então aquele homem ele ficou grato a Pedro e a João, né, que estava ali, que fez aquela oração por ele e levou Jesus àquele homem. Então aquele homem ele ficou grato. A gratidão daquele homem foi o seu testemunho de pregar o que ele viveu diante ali daquela igreja. Então ele levou Deus, levou Jesus para as pessoas. E era um testemunho. Aquele homem era uma testemunha viva e visível do Senhor. Então nessa noite que você seja uma testemunha de Jesus, que você receba a cura, que você receba tudo aquilo que tem buscado e que quando você receber, você não guarda só para você, você fale o que Jesus fez na sua vida, amém? Eu quero orar por você nessa noite. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, alcance o coração dessa pessoa essa noite. Eu não sei, Pai, como está passando, não sei quem é a pessoa, se é homem, se é mulher, não sei qual a família que está esperando por essa oração, mas eu creio que o Senhor conhece e tem a direção certa, o endereço certinho para essa oração chegar, e essa palavra também. Abençoa a vida, Pai, do meu irmão, da minha irmã, abençoa a vida, Pai, desse homem, dessa mulher, dessa família, Senhor, e assim como Pedro estendeu as mãos, Pai, sobre aquele homem, que nesta noite essa oração seja a mão de Deus estendida sobre essa família, sobre este lar, sobre esta casa, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, vá ao encontro dessa pessoa, vá ao encontro dessa família, vá ao encontro deste lar, e como Pedro e João levou a cura sobre aquele aleijado, Pai, que também leva a cura, Pai, para este lar e essas pessoas que têm te buscado, em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço, amém, e glória a Deus, amém, fica na paz, tenha uma ótima noite.